Fala galera! Tá dando risada do que, Nortão? Milena, Maria, Juliana, Éder. Isso aí, pessoal. Ó meu amor aí. Vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu recomecei agora! Coloca aí nos comentários. Boa noite Róbia. Boa noite Dilce, Amanda. Boa noite Pastor Gregório. Boa noite Gi. Boa noite Vivi, Vanessa, Beth, Clair. Boa noite pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Perfeitamente claro? Estão me vendo colorido? Esperar todo mundo entrar aí para a gente poder explicar como que vai ser essa semana. Eu recomecei agora, que bênção! Escreve aí nos comentários aí, eu recomecei agora. Minha mãe aí, ó, sempre presente, Maria Lima, Dona Olinda, Júnior, Michele, Douglas. Isso aí, que bênção! Da Fonseca, a Jô, que bênção, turminha. Glória a Deus, hein? Márcio, boa noite a todos vocês. Muito bom estar com vocês aqui essa noite, podendo partilhar. Nós vamos ter uma semana incrível. Coloca aí nos comentários aí. Eu vou ter uma semana incrível. Ana, Áudrios, Dona Nevilde, Belmair, boa noite para todos vocês. A paz, Nilza, tudo bem? Denise, que bom estar com vocês, hein? Gostoso, fim de semana. Você participou do Eu Vou Recomeçar? Quem participou, levanta a mãozinha aí. Dá um joinha. Quem participou? Quem participou, hein? Foi bom? Isso, uhul. Ah, o Zelitão aí, ó. Zelito. Que bênção. Como que foi o fim de semana? Foi especial, né? Para nós também foi muito especial. Foi uma primeira experiência nossa. E posso dizer de todo o coração, foi tremendo. Sucesso. Né? Especialmente o que Deus fez na vida das pessoas. Eu estou procurando pessoas corajosas aí. Pessoas que tenham coragem de gravar um videozinho assim, ó, falando como que foi o fim de semana, mandando pra mim, 1 minutinho de vídeo. Seria muito bom, viu? Se você gravasse, ficar muito feliz se você fizesse isso. Você mesmo, na sua casa, do jeito que sair, com o telefone assim, ó, pega o telefone, eu sei que muita gente foi abençoada. Coloca ali na frente ali e grava. Ó, como que foi o fim de semana, não precisa perfeição não. Coloca aí do seu jeito, como que foi para você o fim de semana. Que nem a Nilza falou, ó, foi sobrenatural. Pede ajuda talvez de alguém para gravar, coloca ali, ó, foi um fim de semana sobrenatural. Fala algo que Deus falou no seu coração, que Deus fez na sua vida. Tá bom? Talvez aí umas 10 pessoas, pelo menos gravar alguns testemunhos, seria muito importante, seria muito legal. Pessoal, toda segunda-feira a gente já tem um tempo juntos, a gente tem uma aula que eu dou toda segunda-feira, 9h59. Mas especialmente essa semana, eu já emendei aí junto com o fim de semana um desafio. Eu percebi, preparando o material para o recomeço, que o medo, ele é na verdade o medo é um espírito maligno, né? O medo é um espírito maligno. Eu lembro no começo da minha conversão, eu li um livrinho, bem pequenininho, que dizia assim, o espírito maligno do medo. E ali trabalhava várias questões sobre o medo, né? O pavor no caso, né? Falando do pavor. E o medo então ele é uma trava na vida das pessoas. Todas as pessoas já sentiram medo. São poucas as pessoas que vivem vivem de fato com uma mente, um coração sem medo. São poucos. A maioria, né, acaba sofrendo por causa do medo, acaba vivendo uma vida marcada pelo medo, e o medo bloqueia a nossa vida, trava a nossa história. Então, por causa disso, pessoas que querem recomeçar,
nada mais importante então da gente pegar aquilo que está mais atrapalhando a vida das pessoas, que é o medo, e a gente então trazer uma resposta para esse medo. Você acha interessante ou não? Eu nem deu tempo de divulgar muito, a gente só anunciou no nosso movimento e chamou a galera. Então vai ser sempre pelo Instagram, né? Cotagem, acho que o Aldo escreveu errado. Então a gente vai estar sempre pelo Instagram, a gente vai estar trabalhando essa mensagem. Eu não quero falar sobre o medo, eu quero trazer a resposta para o medo. Eu quero também ajudar você a se libertar do medo, a você ser curado por questões que geram ainda medo, receio no seu coração, né? Situações que ainda atrapalham você. Vamos ver, o Márcio, uma boa semana pessoal, semana abençoada, tive a possibilidade de falar um pouco do passado, tal, machucava ainda bem na infância, não tive muita falta de amor e carinho. Seja bem-vindo, Márcio. Você é um filho amado de Deus, cara, que bênção. Coragem, não é a ausência do medo, é verdade. Né? E perseverar mesmo com medo. Então, pessoal, eu pretendo nessa semana fazer assim, ó. Nós vamos todo dia, 9h59, ter um momento junto. Eu vou compartilhar sobre isso, vou ajudar vocês. Hoje, especialmente, eu vou falar sobre o medo, mas o assunto principal não é o medo. Eu quero trazer as respostas para você lidar e vencer o medo. Você acha isso interessante? Você precisa disso? Então eu vou trazer respostas para você. São 7 dias, tá bom? Só que como eu não divulguei, e eu vou dar exclusividade para vocês. Então nós vamos fazer assim, ó. Essa live de hoje, eu vou deixá-la salva, tá? No meu Instagram, eu vou deixá-la salva. As próximas eu não vou salvar, tá bom? Vou anunciar, a gente tem 4 grupos VIP. Eu tenho 4 grupos VIP. Se você não está em nenhum e quer estar, tá bom? Eu gostaria então que você me mandasse uma mensagem aqui pelo Instagram mesmo. Ou pega aí de repente meu WhatsApp com alguém, se quiser anotar depois eu falo para você. Me manda uma mensagem e eu adiciono você. Esses grupos a gente sempre trabalha, manda mensagem ali para a turma, conversa. Eu ajudo as pessoas ali. Tá? Não é um pastoreio individual, mas eu ajudo as pessoas ali. Pessoas da igreja que eu pastorei e de outros lugares também estão ali, eu sempre tento ajudar. Ah, que legal, ó. O David está aqui, o David Vieira, e Isaías 54, tá ali, ó. David Vieira, segue ele lá no Instagram. Na semana ele vai fazer um resumo de todas as aulas para nós. E ele vai fazer um resumo em forma de desenho. Deixa eu ver se eu estou com o de ontem aqui, ó. Aqui, ó. O de ontem aqui. Olha que bonito, ó. Só para você ver. Um resumo. Isso aqui chama mapa mental, tá bom? Ó, vou virar aqui. Então ele vai fazer um resumo assim, um mapa mental em forma de desenho. E eu vou sempre publicar. Quem sabe daqui a um tempo isso aqui não vira algum livro, né? Para crianças e para você também com assuntos aí pertinentes realmente. Então esse desafio que eu estava falando, né? Um infográfico. Estava dizendo para você o seguinte, essa primeira live eu vou deixar salva, com o objetivo de você compartilhar, divulgar o que está acontecendo, se alguém achar interessante, se alguém realmente for importante, eu acredito que é importante para muita gente. Então se alguém achar interessante, então poder participar. A partir de amanhã eu não vou salvar, tá bom? Eu não vou salvar a live, não vou deixá-la salva. Eu vou transmitir ela, eu vou salvar para o meu arquivo pessoal, mas eu não vou liberar ela em outro lugar. Então vai ser para quem está junto com a gente aqui, 9h59. Eu sei que tem dia que você tem compromisso, sei que às vezes fica mais tarde. Eu vou tentar fazer as aulas em 40 minutos. A de hoje não vai ter como, mas as próximas eu vou tentar fazer ela em 40 minutinhos para ficar um pouco mais rápido. Então vai começar 9h59, 10h40 no máximo. Eu quero sempre terminar as aulas, tá bom? Então elas não ficarão salvas. Eu vou avisar lá o grupo do WhatsApp, também para o pessoal saber. Eu tenho um grupo no Telegram, para quem usa Telegram, também vou usar o Telegram lá. O meu Telegram, você pode procurar lá, Pastores de Coração, que é o nome do meu primeiro livro. Aliás, eu recebi uma foto hoje do livro Abrindo a Caixa Preta. Essa semana ele chega, já vou enviar para as pessoas que tinham comprado, né, na pré-venda, junto com o curso. Tá muito bonito, você vai receber um baita de um livro aí, muito abençoado.
Pessoal, então antes de eu começar, podemos fazer isso combinado ou não? Estamos combinados assim? Combinado? Então, essa primeira eu vou deixar salva, as próximas não vão ficar. O desafio, eu quero trabalhar então ferramentas que vão ajudar você a vencer o medo. Chaves, códigos que vão ajudar você a vencer o medo, tá bom? E aí, durante a semana também vou contar com a ajuda de algumas pessoas. Quem gostaria de ver a Márcia aqui me ajudando, falando um pouquinho sobre essa questão, ajudando as pessoas? Quem gostaria de ver a Márcia aí? Ah, meu dedinho já está aqui, ó. É isso aí, ó. Então tá bom, ela vai nos ajudar também numa das noites, né, colaborar com a gente, com certeza vai ser uma benção. Então quero que você interaja comigo aí, pode mandar pergunta, eu sempre estou abrindo lá no Stories do meu Instagram, sempre abro perguntas que tem a ver com aquilo que a gente vai conversar à noite. Então manda lá, manda perguntas, interaja comigo, eu quero corresponder com você, beleza? Agora você vai fazer um trabalhinho. Lembra que nós estamos na internet? Nós estamos trabalhando aqui para o reino de Deus, certo? Então se a gente está trabalhando aqui para o reino de Deus, nós temos que fazer esse negócio valer a pena. Nós estamos aí com 70 pessoas online aí com a gente. Então essa setinha que tem aqui, ó, ela é um aviãozinho, né? O pessoal chama aviãozinho. Você vai clicar nela aí, vai fazer a gentileza de convidar todo mundo, tá bom? Essas 70 pessoas. Você vai convidar aí pelo menos umas 5 pessoas novas. Eu vou fazer isso também e aí eu começo a aula. Então vamos lá. Estou convidando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá bom, ó. Fiz o convite. Quem fez o convite aí? Levanta a mãozinha. Tá bom, pessoal? Isso é importante você fazer porque nós estamos na internet. Nós estamos aqui falando do amor de Deus, divulgando o reino de Deus, levando o reino de Deus adiante. Então esse trabalho nós precisamos fazer toda vez, porque vai levar a mensagem mais longe. Também eu vou sempre publicar um postzinho no final. Já está publicado lá na verdade. Sempre que você for marcar, marca seus amigos, claro, mas também marque outras pessoas. Marque pessoas que de repente não têm contato com a gente ainda, amigos seus, pessoas que você quer, de repente tem orado para se converter, para ser evangelizada. Marque essas pessoas. Pessoas de repente que não têm contato ainda comigo aqui, marque elas lá, fala para elas, ó, segue o pastor Fernando, vai ser uma bênção na sua vida. Nós precisamos aumentar a influência do reino de Deus, né, na internet. Isso aí eu conto com você. E eu também eu quero dizer mais uma vez para você, se você já tem se sentido desafiado, vai para a internet, eu vou apoiar você também, para que você leve a mensagem do reino de Deus, use as redes sociais, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos mandar bala. Vamos mandar bala, senão a gente não termina hoje. Então, dia número 1 é hoje. Hoje eu quero expor o problema para vocês. Vamos conhecer o nosso inimigo. A aula de hoje chama Conhecendo o Inimigo. Tá com a Bíblia aí? Se você tá com a Bíblia aí, eu vou ler um versículo. Isaías. Tá, vou ler 3 versículos aqui com você. Já vou ler tudo de uma vez, para depois a gente não ter que parar com a leitura, que fica mais difícil de eu encontrar. Então eu vou ler aqui com você, ó. Isaías 43. Na Bíblia mesmo, não no celular não, na Bíblia aqui mesmo. Isaías 43, versículo 18. Isaías 43, 18, tá bom? Olha só esse versículo. 18, 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, está saindo a luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. Fala comigo assim, Deus está fazendo coisa nova. Escreve aí no comentário, Deus está fazendo algo novo na minha vida. Agora eu vou ler Mateus capítulo 9, rapidinho lá. Mateus capítulo 9, versículo 16. Mateus 9, 16 diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. E aí 1 João capítulo 4.
1 João, capítulo 4. Lá no finalzinho da Bíblia, tá? 1 João, capítulo 4. Eu vou ler aqui para você também. Vamos lá. 1 João 4, versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vamos orar? Pai, nós consagramos essa noite ao Senhor, eu abençoo a vida de cada pessoa, Pai amado, que separou esse momento para poder crescer, para poder ser curado, para poder ser liberto, Pai. E eu quero pedir ao Senhor agora de uma maneira especial, simples, mas sobrenatural. Venha tocar os corações. Traga a luz, Pai, aonde estão, Senhor Deus, as feridas da alma, aonde estão os medos. Traga a luz, Pai amado, aonde está, Senhor Deus, os bloqueios, as travas, aquilo, Senhor Deus, que está prendendo as pessoas. E, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós declaramos agora, Senhor Deus, essa mente, esse coração sendo restaurado pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Glória a Deus. Então, grava esses 3 versículos aí. E assim, ó, já que você está comigo nessa semana, todo dia vai ter tarefa. Nós vamos fazer tarefa todo dia. Tarefa simples, mas para ajudar você a crescer nisso tudo. Tarefas são importantes, desafios são importantes, então a gente vai colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Vamos lá, conhecendo o nosso inimigo. Você tem medo? Você tem sofrido com algum tipo de medo? Você passa algum tipo de medo ou não? Ó, eu anotei algumas coisas aqui que as pessoas têm medo. De escuro, buraco, palhaço. Alguém tem medo de palhaço aí? Medo de água, de rio, né, de mar. Medo de pássaros, gatos, cachorros ou outros animais. Medo de rato, aranha, cobra. Olha aí, ó. Medo de falar em público. Pessoas que de repente são tão inteligentes, mas na hora que vai na frente das pessoas, eles travam, tem medo de falar em público. Pessoas que têm medo de escola, né? De repente algum trauma, medo de aprender, vamos falar assim, medo de aprendizado, medo de aprender. Medo da aparência, né? Você sempre está incomodado, acha que é feio. Às vezes aquela pessoa super bonita acha que é feio, acha que é feia. Medo do futuro, medo do novo. Olha lá, ó. Tenho medo de ficar sozinha, né? Pessoas, medo de barata, olha lá, ó. Medo de barata. Quem tem medo de barata aí? Medo de borboleta. Olha lá, é verdade, ó, borboleta. Medo do futuro, multidão. Medo de multidão, é verdade, Érica. Medo de multidão. Temporal, tá aqui, ó, tempestades, temporal. Medo social, né? Medo de multidão. Medo de sapo. Alguém tem medo de outro bicho aí? Medo do escuro. Medo de ver sangue. Tem pessoas que não podem ver sangue. Tem medo de ver sangue. Medo de altura. Medo de voar. Né? Medo de ficar doente e morrer. Medo de tomar decisões. Ah lá, tem medo de falar quando tem muita gente. Nós queremos realmente medo de rejeição. Ó. O que as pessoas vão pensar? Ó, fazer um teste. Quem aqui tem medo, de repente com uma atitude sua assim, vamos lá. De repente você vai fazer uma live. E aí você tem medo do que as pessoas vão pensar de você. De repente você vão achar que você está querendo se aparecer. Ou então você começou a ir na igreja, né? Pessoas passam por isso. Começaram na igreja, tem medo do que as pessoas vão dizer para elas. Ou começou um novo trabalho, uma nova profissão, né? Começou um relacionamento, tem medo do que as pessoas vão dizer, né? Medo de morrer, medo do microfone, essa é nova. Medo do microfone, essa aqui eu não anotei, eu vou anotar aqui também. Ó, medo de se relacionar com alguém, eu anotei. Medo de formar uma família, medo de estudar, medo de aprender. Eu preparei essa aula aqui, ó, com muito carinho, tá vendo? Tem bastante coisa aqui, eu vou compartilhar com você. Então, várias pessoas têm medo. Medo do fracasso, medo de guite, né, que nem diz aqui na região, medo de injeção, tirar sangue. Ah lá, ficou com medo de trânsito, medo de dirigir. Alguém aqui tem medo de dirigir? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Tem alguns medos, tem 2 tipos de medo. Nós sofremos por 2 tipos de medo. Tem um medo que é um medo natural, é um medo instintivo. Então é um medo que não tem como você mudar.
É um medo, na verdade, assim, que tem vários níveis. É um medo que pode até se tratar com ele como um reflexo. É um reflexo. Então ele é um medo mais tranquilo, é um negócio que não tem como, faz parte de você, faz parte do seu corpo. Então são situações que você vive, que você passa, que não tem como mudar. Então é um medo natural, medo instintivo. Não é esse medo que nós vamos falar. Nós vamos falar de um outro medo. O medo que paralisa as pessoas. O segundo medo, então, é o que é o bloqueio na vida das pessoas. É o que é a trava na vida das pessoas. É aquilo que realmente atrapalha a vida das pessoas. É esse medo que gerou uma prisão na vida da pessoa. De alguma forma a pessoa está presa ali, está vivendo algo ruim, está vivendo algo que está destruindo a vida dela. E aí eu citei várias situações. Vê se tem lógica. Por exemplo, alguém tem medo de passarinho. Não tem lógica, porque o medo, na verdade, ele não tem lógica. O medo, claro, às vezes tem alguns traumas que foram sofridos, que nem a questão do trânsito, falaram aqui, né? Tem a questão do trânsito e assim por diante. Algumas situações que vêm com traumas. E, na verdade, todos vieram com algum trauma. Às vezes você não sabe de onde, você não sabe como, mas todos, na maioria, estão relacionados à infância, estão relacionados, às vezes, à questão da autoridade sobre a sua vida, seus pais, estão relacionados a outras autoridades que também exerceram, foram importantes na sua vida de alguma forma e acabou prejudicando. Alguém aqui tinha medo de polícia? Ou tem medo de polícia, né? Por quê? Porque travaram a gente nisso. Na minha infância, por exemplo, a pessoa falava assim, polícia, olha a polícia, e todo mundo ficava assim, a polícia. Sendo que a polícia, vamos pensar assim, a polícia, ela tem a questão da segurança. Michele, você tem medo de polícia? O esposo dela é polícia, não tem como ter medo de polícia. Mas aqui, nós passamos por isso. Eu, pelo menos, sempre passava a polícia e ficava assim, a polícia não estava fazendo nada de errado, mas alguma coisa que colocaram na nossa mente, colocaram na sua mente muitos medos. Pessoas travaram você, bloquearam você, pessoas acabaram prendendo você, situações acabaram prendendo você. E isso atrapalha a sua vida. E se você não enfrentar isso, vai atrapalhar para o resto da vida. E tem muitas coisas que você não vai viver. Nós vamos fazer uma tarefa aqui hoje, no final. Eu vou liberar uma tarefa para vocês que vai ajudar vocês a discernir isso aí. E vai ajudar vocês também a tratar isso aí na vida de vocês. Então esse segundo medo, que é esse bloqueio que eu estou falando para vocês, é aquele medo que impede o novo de Deus. Você viu o versículo que eu li? Em Isaías, o de Isaías 43? Deus está fazendo algo novo. Agora, como que você vai experimentar algo novo se você está com medo? Porque o medo te prende no velho. O medo nunca vai levar você para o novo. O medo sempre vai manter você no velho, porque você quer proteção, você quer estar escondidinho. E você então, por causa do medo, você não consegue avançar, você não consegue fluir no novo. Ninguém vai colocar, Jesus disse, um remendo novo em um remendo novo e uma calça velha. Ninguém vai colocar isso aí. Por quê? Porque isso vai atrapalhar, isso não vai ficar legal. Então, enquanto esse medo domina a nossa vida, nós estamos então travados. É isso que nós queremos fazer, então liberar coisas para você. E eu tenho aqui a resposta para você. No final aqui eu vou dizer para você por que caminho que nós vamos trilhar. Eu sei o caminho. Medo, por exemplo, de aprendizado. Eu me lembro que na minha adolescência eu tinha medo. Eu tinha medo de aprender algumas coisas. Então, por exemplo, tinha lá a oportunidade de aprender a tocar violão, fazer uma aula de violão. Ou ir fazer uma aula lá para aprender a mexer com um computador. E em vários momentos eu perdi oportunidades porque eu tinha medo do quê? Eu tinha medo de chegar, por exemplo, numa aula de violão e ter outras pessoas e aí eu não saber tocar. Lógico que eu não sabia tocar, por isso que eu estava na aula. E não saber tocar, e aí as pessoas, o que elas iam pensar de mim? Olha só a cabeça. Então pensar demais, medo do que as pessoas... Eu acho que isso é um dos medos mais comuns, que bloqueia demais as pessoas. Ficar pensando o que os outros vão pensar da gente. O que os outros vão dizer da gente. Por que a gente está aprendendo, por que a gente está crescendo, por que a gente está ficando legal, por que a gente está se tornando essa pessoa maravilhosa que a gente está se tornando. Então esse medo de falhar, de errar, acaba prejudicando o nosso crescimento. E aí o que eu tive que fazer? Eu aprendi um instrumento, fui lá com o professor, aprendi o contrabaixo. E o violão eu aprendi sozinho.
Eu peguei o violãozinho lá, peguei uma revistinha e aprendi sozinho, porque eu tinha medo do que as pessoas iam dizer. Eu não sabia tocar nada. Mas quem disse que eu nasci sabendo? Eu tinha que aprender. Eu realmente tinha que aprender. Então, meus queridos, nós precisamos vencer esse medo. O que esse medo gera em nós? Então anota aí, o que esse medo gera em nós? Eu pesquisei aqui, achei um estudo da revista Science. Cientistas chineses, tá? Então eles disseram assim, ó. Tem uma parte do cérebro que chama amígdalas. As amígdalas do cérebro são responsáveis. É uma região do cérebro que é responsável por gerar esse medo. Então é uma ação do cérebro, o medo. O medo, então, diante de uma situação, olha lá, vou dar um exemplo. Você tem medo de escuro. Apagar a luz. Fizeram assim, né? Que é apagar a luz. Pá! Pá! Haha, voltei. Então, apagar a luz. O que aconteceu nessa hora? O seu medo, né? Essa parte do cérebro, a amígdala, fica bem no meio aqui. Essa parte do cérebro acionou, né, essa parte que você está preso. Então ele bloqueou você. Aí você já começa a imaginar. Tem uma história legal sobre isso. Já contei para os mais próximos, aí sempre conto essa história. Quando a gente morou no Paraguai, e primeira casa que a gente morou, a gente entrou na casa, e a gente não deu tempo de colocar a cortina, a gente nem tinha cortina para colocar, mas a gente ia dar um jeito de colocar alguma coisa lá. E eu me lembro que a primeira noite, sempre a primeira noite na casa, a gente acho que eu já tinha ungido a casa inteira, tinha esparramado óleo para todo lado, clamado o sangue de Jesus, orado em português, em espanhol, profetizado em guarani, declarado em Andejara Tanderova Assado, tinha feito de tudo já para poder dormir aquela noite. E de repente acordei na noite, que a Márcia de vez em quando fazia umas dessas. A Márcia acordou assim, e eu acordei com aquele amor, amor. E eu já acordei com o batimento já do coração aqui, né? Igual neném novo. E de repente ela falou assim, tem alguém lá fora. Meu Deus do céu, você já pensou uma coisa dessa? Você tá no... A Márcia tá aí, ó. Você tá num lugar que você não conhece, primeira noite, tem alguém lá fora, a janela não tinha tranca. A janela tava sem cortina, não tinha tranca. Eu fiquei bem quietinho assim, pensando o que eu ia fazer, morrendo de medo. Ficamos ali uma meia hora assim, ó, com os olhos estalados assim, ó, morrendo de medo. E aí, daqui meia hora eu te falei, vou ter que levantar, fazer alguma coisa. E eu saí, dei uma olhada e tal. E quando eu dei uma olhada, sabe o que eu descobri que era? Aquela mão que eu vi assim, ó, vi uma mão assim, ó. Era a sombra de um galho de árvore. E era os passos que a gente escutava, eram as galinhas do vizinho que tinha entrado no quintal. Então já pensou uma coisa dessa? Então, por conta do medo, a minha mente já criou um monte de coisa. Então, nessa parte aqui, a amígdala é responsável por criar as emoções. Ela é responsável por criar essas situações. Outras emoções ela também cria. E quando acontece que o medo vem, o medo ele vai gerar em nós duas situações. Você vai decidir, é o momento então que vai afetar a sua decisão naquela hora. Você vai decidir, ou você vai correr, ou você vai paralisar. Então, é duas coisas que o medo vai fazer. Ele vai ou fazer você correr, ou fazer você paralisar. Naquele momento, eu contei minha situação aqui, tem várias outras para contar. Eu vou contando durante a semana, e tem várias histórias engraçadas. A primeira atitude minha foi paralisar. Paralisei. Até nos animais acontece isso. A cobra, quando vai atacar o ratinho, né, cobra, vai atacar o ratinho, que ela olha para o ratinho treme de medo e paralisa. Por que ele paralisa? Porque o medo gerou nele uma paralisia naquele momento. E eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita coisa te paralisando e te impedindo de crescer. Tem coisas que você está desconsiderando, tem coisas que você não está levando em conta, tem coisas que você considera pequeno, mas está te paralisando, está te travando. E vai impedir você de caminhar passos longos adiante no seu futuro, se você não tomar uma decisão. Às vezes são coisas simples, são medos pequenos, mas que vão se tornando monstros dentro de você. Agora, também não adianta eu falar para você que existe isso, não te ajudar a sair disso tudo, a resolver esse problema.
né? Tem algumas situações, eu recomendo você, tem situações que elas estão graves, ao ponto, por exemplo, de... Eu fiz até uma pesquisa aqui hoje, vou pegar os dados aqui, ó. No Brasil, 4 a 6 milhões de pessoas sofrem com um distúrbio chamado síndrome do pânico. Então, situações de medo extremo, você precisa de ajuda médica. Você precisa de um psicólogo, você precisa de alguém que entenda disso para te ajudar também. Eu também sou um psicólogo da alma, né? Do espírito das pessoas, ajudo as pessoas. Estou aqui um pastor, estou ajudando, aconselhando, eu não sou um psicólogo formado. Eu sou uma pessoa que ajuda a pessoa a se resolver. Mas tem um profissional que vai ajudar você num caso mais extremo. Não sei se aqui está, por exemplo, a Silvana, que sempre nos ajuda, está aí, é uma psicóloga. Tem a Leia também, que não está exercendo agora, mas ela é formada em psicologia. Então a síndrome do pânico, 4 a 6 milhões de pessoas sofrem com um distúrbio chamado síndrome do pânico. E a situação é assim, que foi pequenininho, foi crescendo, crescendo, a pessoa nem sabe de onde que veio o negócio. Ó, nos Estados Unidos, 3,5% da população sofre com essa síndrome. Agora olha que informação interessante. 71% dos casos são mulheres. Por quê? Por que 71% dos casos são mulheres? Por que as mulheres sofrem mais então com essa questão do medo? É uma pergunta boa. Por que elas sofrem mais? Porque elas talvez estão sofrendo mais mesmo na vida. Talvez elas estão, né, sofrendo mais situações. Alguém aqui tem passado por uma síndrome do pânico? Nós vamos orar por você também no final. Vamos orar por todo mundo, mas queremos orar por você. Olha lá, a Márcia diz sobrecarga. Isso é sobrecarga, né? Várias situações. Vai aumentando a carga emocional dentro de você. Tem coisas que a gente mistura tudo, né? Acha que é questão espiritual, física e tal. É uma mistura de coisa, mas está ali, o centro, o cerne é na tua alma. Mas está tudo ligado. Olha lá, Edna. Isso, Edna. Vamos estar orando por você, Edna Santos. Vamos estar orando pela Edna no final aqui. Então, meu querido, olha só essas informações, né? 71, cadê aqui o papel? 71% dos casos são mulheres. São mulheres, né, que sofreram e sofrem ainda com situações da síndrome do pânico. É algo extremo do medo, tá? É algo extremo do medo. Então o medo ele gera fuga, a pessoa foge. Deixa eu ensinar uma coisa para você, grava essa frase. Grava essa frase que eu vou dizer para você, já escreve ela no comentário aí, os escritores de plantão, escreve ela aí. Problema a gente enfrenta, pecado a gente foge. As pessoas, elas confundem as coisas, elas acabam querendo lutar com o pecado, ela quer lutar com o pecado, mas ela quer fugir dos problemas, não vai resolver. Olha lá, a Michele falou, pastor, acho que muitas mulheres levam a parte espiritual da casa sozinha. Verdade, Michele, trabalho, filho, casa, né? Mulheres são guerreiras. Eu também, Fran, tenho muito medo de andar sozinha à noite, viajar de noite jamais, olha lá, ó, várias situações. Olha lá, a Silvana é psicóloga. Ó. Síndrome do pânico se inicia com pequenos medos. Tá vendo a importância da gente estar aqui, pessoal? Eu estou falando sério com vocês. É muito importante a gente estar aqui. É muito importante a gente ajudar pessoas. É muito importante a gente resolver essas situações. Eu quero chegar até o final, o último dia, podendo ter êxito aqui com muita gente. Podendo ajudar você. Por isso que as tarefas que eu vou passar para você, elas são importantes. Você precisa, não adianta só você participar da live, daí você vai participar da live e daí depois você fala, mas não ajudou eu em nada, mas você não fez essa tarefa. Então são tarefas que eu vou passar para você, que eu gostaria que você então tratasse como uma responsabilidade para você, para que você pudesse reagir a essas situações. Então tarefa, eu vou passar umas tarefas para você, tá bom? Para você praticar durante, são exercícios. Essa semana vamos passar junto, então nós vamos ajudar você a resolver isso aí. Então, problema a gente tem que enfrentar, nós não podemos correr. A gente tem que correr do pecado. O pecado a gente tem que correr. José, quando aquela mulher quis agarrar ele correu. Mas o problema ele enfrentou, tanto que foi parar na cadeia. Agora, saiba de uma coisa, os problemas, quando a gente decide enfrentá-los, e aí você tem que contar com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude.
Ah, tá lá, você de repente tem medo de uma situação, tem medo do escuro. Espírito Santo, me ajude. Eu vou resolver isso aí. Você tem que tomar uma decisão de resolver. Espírito Santo, segura na minha mão, eu vou resolver. Porque o verdadeiro amor, ó, a chave, ó. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Na Bolívia, eu lembro que no começo da minha fé eu fazia muito isso. Eu me lembro de fazer isso muito na Bolívia. A gente morou na Bolívia também. E na Bolívia, eu lembro que eu tinha um caderninho e eu fazia meu devocional e eu sempre separava um versículo que eu decorava. Então eu aprendi isso nesse livro aqui, ó. Deixa eu pegar para você. Eu aprendi nesse livro aqui, ó, um livro que material de discipulado. A gente começou a fazer isso aqui lá no Paraguai. Mi experiência com Deus. Até estou usando ele aqui porque eu estou produzindo um material para usar com essa turma que fez o recomeço. Eu quero usar com eles depois, mais para frente. E estou usando esse material um pouquinho para isso. E eu fazia isso, eu pegava o versículo bíblico. Deixa eu ver que hora que é aqui para não perder o horário. Eu pegava o versículo bíblico e eu escolhia um versículo por dia e decorava esse versículo. Eu decorava esse versículo, um versículo por dia. Então a palavra entrava dentro de mim. E essa vai ser uma das tarefas que eu vou dar para você, vai ser decorar um versículo que vai te ajudar. Esse versículo que eu falei para você, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então a palavra ela é um remédio, ela é cura para as nossas vidas. Então você não pode fugir do medo, você tem que enfrentar ele. Você tem que tomar uma atitude, você tem que reagir diante do medo. Você tem que reagir diante do medo e falar assim, medo, vem cá que eu vou te pegar. Você tem que atacar ele, não ele te atacar. Então a primeira atitude sua é de reação diante do medo. Você não pode, porque o medo ele vai te paralisar e fazer você fugir. São duas coisas que ele vai produzir. E aí quando o medo então ele age na sua mente, eu estava estudando um pouquinho, eu não tenho profundidade nisso, mas eu peguei a essência. Quando o medo age na sua mente, no seu cérebro, numa parte do seu cérebro, ele afeta o que pode ser feito dali para diante. Essa parte aqui, ó, essa parte eu já estudei ali. Essa parte aqui, o córtex frontal, é onde se produz o que? A imaginação, as coisas novas, a criatividade. É onde você consegue imaginar as coisas que ainda não existem. Então vai lá, pensa comigo assim, ó, um macaco. Pensa comigo, fecha seus olhos assim um minuto. Pensa assim, um macaco vestido de terno, com a Bíblia na mão, fazendo uma live do desafio anti-medo. Imaginou? Quem aqui conseguiu imaginar? Levanta a mãozinha aí. Tenho certeza que você imaginou. É aqui, ó, que você imaginou. É nessa parte do cérebro, é a parte da criatividade. Tem muitas pessoas que têm essa parte bloqueada. Por quê? Por causa dos traumas que sofreu. Nós temos que desbloquear isso aí, nós temos que libertar. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Isso está falando de uma libertação, renovação da mente. A Bíblia está dizendo renovar a mente. Romanos 12, do 1 ao 2, diz para a gente renovar a mente. Como que a gente renova a mente? Aí conseguiram, né? Conseguiram identificar o macaquinho. Como que a gente renova a mente? A gente precisa então libertar a nossa mente. Porque a nossa mente, ó, nós somos corpo, alma e espírito. A nossa alma é a nossa vontade, é a nossa razão, é a nossa emoção. Isso tudo é nossa alma. Isso tudo é nossa alma. Vontade, razão e emoção. E aí o que acontece? Quando você aciona o medo, bloqueia então a criatividade. Quando o medo é acionado, a criatividade, a visão de futuro, ela vai ser impedida. É por isso que você não vai para frente. E é isso que Satanás quer fazer, ele quer prender você no medo. Por isso que ele criou situações na sua vida para que você tivesse medo, para que você vivesse no medo. E aí você tem que, primeira coisa, identificar onde que está. Segunda coisa, vamos então atrás da raiz disso tudo. E terceira coisa, nós vamos lá com o enxadão, com a picareta, nós vamos arrancar. Já arrancou o pé de mandioca? Então nós vamos lá arrancar isso aí, com violência mesmo. Porque você não vai arrancar pé de mandioca com delicadeza. Fala assim, pegar lá com delicadeza e puxar o pé de mandioca. Você vai fazer o quê? Você vai arrancar realmente. Eu já joguei um ferro de passar roupa porque tinha uma lagarta do coqueiro. Ah, mandruvá, a gente chama mandruvá aqui.
Meu esposo ficou bravo porque teve... Meu Deus do céu, hein? Aí sim, eu conheço mais gente que tem medo dessas lagartas aí. E aí o que acontece? Quando a gente vai arrancar esse medo, a gente identificou ele, a gente percebeu qual é a raiz, vamos fazer essas tarefas junto, e aí a gente então tem que arrancar isso da nossa vida. A gente vai ter que arrancar com violência, tá bom? Violência que eu digo é com intensidade, não vai dar para ser mais ou menos. Nós vamos ter que agarrar esse pé de mandioca na terra seca e puxar ele com vontade. Então o medo, o que ele faz? Ele afeta o nosso foco e a nossa imaginação. Aqui está o foco, ó. Então você fica desorientado, você fica igual uma barata tonta, você está sempre desorientado, porque você não consegue ter uma visão de futuro. Aqui traz a visão do futuro. Uma das coisas que eu vou fazer com você essa semana é ajudar você a construir uma visão de futuro. O que é uma visão de futuro? Você, quem aqui sabe ou já tem assim na sua mente uma foto, como se fosse um retrato? Quem já veio aqui na igreja de Corbélia, a gente fez isso fisicamente. A gente fez um painel e a gente produziu fotos montadas em Photoshop. O Nelson Júnior fez para nós. Montou fotos da realidade que a gente quer ver daqui a alguns anos. Então lá é um painel do futuro, a igreja que eu vejo chama. Então é uma visão do futuro, é um retrato, a gente está vendo algo que tem a ver com o futuro, que ainda não chegou. Então talvez eu quero até desafiar você, nos exercícios que a gente for fazer, nós vamos fazer retratos, mesmo que seja na nossa mente, nós vamos criar esse retrato do futuro. A visão é um retrato do futuro que gera paixão na nossa vida. Então isso que é ter visão. Então nós precisamos desbloquear nossa mente para que a gente possa ter uma imaginação, uma visão do futuro que gere o quê? Paixão. Visão do futuro. Então quem tem medo, quem vive no medo, seja ele pequeno ou grande, está afetando a visão do futuro. Aí eu penso assim amanhã, puxa, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Porque eu vou fazer isso? Atitude certa, você vai tomar a atitude certa. Mas o que as pessoas vão dizer? Você vai tomar uma decisão. Quem é que é ruim em decisão? Não consegue nem escolher a roupa que vai colocar depois do banho. Quem é que é ruim em decisão? Não é porque só não te ensinaram a decidir. É porque o medo também bloqueia as suas decisões. Quando o medo vem, ele bloqueia a sua capacidade de decidir. Se paralisa. Então você às vezes ou decide errado, ou toma decisões erradas, ou não toma decisão nenhuma. Então nós precisamos romper com o medo. E o que a gente precisa? Reconhecer qual é o medo. Olha só sobre Jesus. Essa frase aqui vai ter um post sobre ela. Já está publicado no meu feed. Eu vou pedir para vocês, assim que acabar a live, você ir lá, fazer um comentário e também marcar 1, 2, 3, 4 amigos, especialmente pessoas que não estavam aqui. Pessoas de repente que nem me seguem, que nem participam ainda. Às vezes pessoas que você sabe que sofrem com alguma depressão, medo, essas coisas. Ou amigos seus conhecidos, marca eles. Convida eles para estar amanhã também. E olha só, essa frase vai ser a seguinte. Você não constrói o futuro olhando para o passado, mas olhando para o céu. Olha que frase interessante, eu quero usar a Bíblia para você entender isso aqui. João 17, versículo 1, diz assim, ó. Evangelho de João, a oração sacerdotal de Jesus. Então a palavra é que nos liberta, tá? Então assim, ó, faz assim comigo. Respira fundo. Quando você respira fundo, você consegue lembrar de onde você veio. Traz uma lembrança, um cheiro de eternidade dentro de você. João 17,1 diz assim, ó. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse. Então para onde Jesus olhou? Olhou para o céu. Visão do futuro. Ele tinha uma visão do futuro. Quando a gente olha para o passado, a gente tem uma visão desastrosa da nossa vida. A maioria dos medos são traumas. Traumas são coisas que aconteceu no passado. Para a gente se libertar disso, nós precisamos então parar de viver do passado. Nós precisamos então ignorar o passado e dar um passo adiante. Nós precisamos vencer o passado na nossa vida. Tem pessoas, de repente, que sofrem até com problemas sérios que foram gerados nela emocionalmente, psicologicamente, por conta dos traumas.
E isso às vezes afeta tanto as pessoas que elas não conseguem dormir, elas não conseguem descansar, elas não conseguem desfrutar de repente do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, elas não têm paz. Por que elas não têm paz? Porque o medo, ela está vivendo no passado. A vida dela é direcionada pelo passado, por aquilo que ficou lá atrás. E olha só, vou repetir a frase, vai estar lá depois no Instagram. Você não constrói o futuro olhando para o passado, mas olhando para o céu. Uma outra passagem, a passagem que Jesus multiplica os pães, Marcos capítulo 6. Olha que massa essa aula, hein? Tá boa, não tá? Quem aí está sendo edificado por Deus, aí está sendo tocado pelo Senhor com essa aula de hoje? Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 41, diz assim, ó. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Olha só, ele tomou os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu. Para onde Jesus estava olhando? Para o céu. Então a visão do futuro, para você construir uma visão do futuro, você tem que tirar os seus olhos do passado. E vou dizer uma coisa para você, é difícil você tirar seus olhos do passado. Porque o teu medo, aquilo que já foi registrado, quer sempre te levar para aquilo que está lá atrás. Isso é algo da tua mente, é onde Satanás se aproveita, porque é algo da sua mente. Eu estava estudando e a gente tem uma mente que foi programada para sobreviver. A nossa mente, nosso cérebro, afetado pelo pecado, claro, não na plenitude de Deus. O nosso cérebro ele é programado para nos proteger. Então ele, por exemplo, até quando você vai sofrer um acidente, o cérebro desliga, gera uma adrenalina e desliga para quê? Para que você sinta menos dor. Então ele tem vários mecanismos de defesa. E um dos mecanismos de defesa, ele nunca quer o novo, porque o novo faz ele gastar energia, faz ele trabalhar demais. Então ele quer sempre poupar energia para quê? Para o bom funcionamento do corpo. Esse poupar energia quando, por exemplo, surge uma situação que gerou instabilidade no cérebro, por exemplo, o medo. Veio lá e aconteceu isso aqui de novo. Gerou instabilidade no cérebro. O que ele faz? Ele se protege, ele então passa a ficar com o necessário para poder aguentar firme ali. Peraí que caiu no papel. Ele fica só com o necessário, ele quer proteger você. Mas essa proteção te leva lá para trás. Satanás se aproveita disso, lança uma seta. E aí as pessoas só ficam vivendo do passado. Elas só ficam vivendo lá atrás. Então surge as situações. Olha, eu estou lendo esse livro aqui, ó, comecei também. Esse livro a Márcia já leu. Pais inteligentes formam sucessores não herdeiros, do Augusto Cury. Ele está falando ali o seguinte. Em 1630 foi a época que mais teve mendigos na Europa, especialmente na França. Hoje, nós estamos no século 21, é o período que mais tem mendigos. Mas mendigos da onde? Da mente. É o que o Augusto Cury está dizendo. Quem são esses mendigos da mente? Falta criação, criatividade. Porque os bloqueios da nossa mente emocionais estão impedindo a gente de criar novas coisas. Agora eu vou fazer uma pergunta muito séria para você. Quantas oportunidades o medo já roubou de você? Pensa nisso. Quantas oportunidades o medo já roubou de você? Quantos sonhos o medo já roubou de você? Quantos projetos o medo já roubou de você que você nem sabe que iam existir, mas por causa do medo você não deu um passo? Quanta prosperidade o medo já roubou de você? Quantos livros o medo já roubou de você? Quantas empresas o medo já roubou de você? Quantas carreiras o medo já roubou de você? Quantas amizades incríveis o medo já roubou de você? Quantas músicas, quantos quadros pintados e assim por diante? Quantas coisas que você poderia fazer e você não fez por causa do medo? Medo de repente de não dar conta, medo de repente de não conseguir o dinheiro, medo de não dar de as pessoas não gostar do que você fez, medo de você, de repente, as pessoas te interpretar mal, sempre ligado aos outros, normalmente. Medo, medo, medo. Medo de enfrentar essa situação nova, medo de começar a estudar, né? Medo de começar a escrever. Então que aqui seja desbloqueado e começa a nascer aqui novos sonhos. Começa a ser gerado aqui novos CNPJ, vai lá. Abre o CNPJ da sua empresa, a sua MEI já. Você não vai pagar nada.
não vai te custar nada isso aí, mas já dá um passo. Já dá um passo no teu sonho, né? Dá um passo nos projetos que você tem. Dá um passo no estudo que você precisa fazer. Você tem que fazer a faculdade, você está programando. Vai lá, dá um passo. Então nós precisamos vencer esse medo. E às vezes são situações desse tamanhozinho. Já pensou que um elefante enorme, que fica de repente um elefante de circo, não sei se tem mais elefante no circo, mas ele ficava preso de repente com uma cordinha que era insignificante. Quem é acostumado aí com cavalo, por exemplo, os cavalos, depois que eles estão domesticados, eles ficam presos de repente num capim. Se amarra a corda no capim, ele acha que ele está preso, não tem condição para sair dali. Olha a força daquele cavalo. E assim eu olho para você, você é cheio de força. Você é cheio de sonhos, de projetos que Deus já colocou, mas o medo te impede de criar. Aqui de repente está a cura para o coronavírus, está aqui, ó, pessoas, mas você não teve a coragem de estudar. Você não se dedicou a isso, você ficou com medo de não conseguir. Aqui estão livros que não foram escritos ainda, aqui estão filmes que não foram produzidos, aqui estão empresas que não nasceram, aqui estão sonhos que não foram realizados ainda e nem vão ser. Por causa do medo, nós precisamos quebrar, nós precisamos lutar contra a nossa própria mente. O inimigo está aí dentro, ó. As setas dele estão aqui. Porque quando surge a situação, o medo, puf, não, você não vai conseguir, não vai dar conta. Você não vai conseguir, não vai, isso não é para você, isso é só para os outros. E a gente aumenta o senso de inferioridade, bloqueia a gente para por causa de um negocinho desse tamanho. Então quantas coisas deixaram de ser feitas? Quantos sonhos, quantas coisas. Olha só isso aqui, ó. Quem está com medo não tem visão do futuro, não tem sonho e prefere o conforto. É o que eu falei para você, o cérebro quer o conforto, quer a proteção. Lembra do povo lá em Israel? Saíram para o Egito, eles pensavam assim, ai que saudade do Egito, porque o cérebro falou assim, lá nós sofríamos, era escravo, mas nós tínhamos que comer. Ou então você prefere o deserto, quando está chegando a hora de você entrar na terra de Canaã, porque Canaã, meu querido, na Bíblia, não é o lugar de descanso. É o lugar do confronto, é o lugar da luta. Eles iam ter que conquistar a terra. Eles estão pensando assim, mas lá tem muito inimigo. 12 espias, somente 2 com a mente criativa voltou assim, nós vamos vencer. Os outros 10 voltaram assim, nós não vamos conseguir. Medo travou eles. Então assim, na Bíblia tem pessoas travadas pelo medo. E você também está travado pelo medo. Você tem que vencer o medo. O problema é esse então. Esse medo está travando a gente e por causa disso a gente não vai crescer. A gente não vai prosperar, a gente não vai ver o novo de Deus, porque o medo continua segurando o velho na nossa vida. E aí para finalizar, pessoal, para a gente dar um fechamento aqui no dia de hoje, o que fazer então? Eu não vou falar mais, eu não vou me aprofundar no medo, eu vou falar de algumas situações do medo, eu ainda quero falar do medo do passado, me aprofundar um pouco mais nisso, tem algumas outras situações que eu quero falar, medo do futuro, quero trabalhar melhor isso. Mas aonde eu quero te levar? O que fazer? Como resolver tudo isso? Entenda quem é você. Então, na verdade, essa semana eu quero trabalhar a identidade sua. Eu quero ajudar você a entender quem você é. Porque o que faz o cavalo ser preso ali, ele foi domesticado, o medo domesticou ele, e agora ele não sabe mais a força que ele tem. Ele está ali. Ele não sabe mais a força que ele tem. Ele acha que aquele capim pode segurar ele. Então a gente precisa entender quem a gente é. Eu vou trabalhar com vocês então identidade. Eu vou ajudar você a desenvolver uma mentalidade. Fala assim, nessa semana eu vou receber uma mentalidade anti-medo. Uma mentalidade de filho de Deus. Então assim, ó, tudo que você receber de Deus, você pode ter certeza, o diabo vai te colocar à prova. Então vai vir a sua própria mente te bloqueando. Não vai, não faça. Não, quietinho, vai dormir. E aí, meu querido? E aí você tem que falar assim, não vou não. Eu vou enfrentar esse problema. Eu vou resolver essa situação. Essa é a mentalidade de filho de Deus. Nós precisamos. Você tem alguma coisa que tem gerado frio na barriga em você? Pensando assim, nossa cara, será que vai dar certo? Deixa eu contar um negócio só para vocês. Eu vou contar para vocês não contam para ninguém, tá bom? Nós, assim, especialmente eu recebi uma palavra de Deus há 5 anos atrás, 4 anos atrás, que em 5 anos ele acrescentaria 5.000 pessoas
na vida da igreja. Meu querido, nós trabalhamos arduamente, por isso oramos intensamente. Esse ano, eu confesso para você, eu falei para Márcio, falei, amor, eu acho que eu vou juntar a igreja e falar assim, que eu acho que era coisa da minha cabeça. Porque parece que a igreja, em vez de crescer para frente, ela estava voltando para trás. Então passou tudo isso pela minha cabeça, eu estava com medo, já estava bloqueado pelo medo. E sabe o que eu fiz? Eu fiz faz 3 dias isso. Foi quando o Senhor falou comigo sobre essa semana, eu dei uma atitude, eu dei um passo já. Então eu falei assim, bom, se o Senhor me falou isso aí, isso vai acontecer. Então eu vou reagir, mas você não conta para ninguém, tá? Isso aí você guarda com você. O que eu fiz? Eu fui... Bom, a gente tem um ginásio aqui, não cabe 5.000 pessoas. Eu falei, aonde cabe 5.000 pessoas? No campo de futebol. Eu tenho ido lá no campo de futebol, quase todos os dias. Eu não publiquei nenhum vídeo e não vou publicar. Mas eu estou gravando todos os dias. Eu vou lá, eu olho aquele lugar e eu tenho uma visão do futuro. Eu falava, você, Satanás, está lançando na minha mente, ou a minha própria mente está querendo me sabotar, dizendo que não vai acontecer, a incredulidade sendo gerada no meu coração, não. Eu vou forçar a criatividade, eu vou forçar a fé, eu vou trazer a existência que ainda não existe. Eu vou lá e falo assim, eu trago do céu agora esse avivamento. Eu trago do céu, eu trago a existência que ainda não existe. Eu começo a olhar aquele lugar e começo a ver 5.000 pessoas ali adorando o Senhor. Eu filmo e falo assim, aqui eu estou vendo 5.000 pessoas que estão adorando o Senhor. Eu estou gravando isso aí e no dia da festa dos 5.000 ano que vem, eu vou passar todos esses vídeos. Eu estou dizendo isso para você, isso é algo pessoal meu. Isso é do meu coração. Talvez você tenha que enfrentar alguns problemas assim, seu. Você tem que dar de doido, meu querido. Se você dá de muito normal, você não vai enfrentar problema nenhum. Então, ó, nós vamos finalizar. Eu vou orar com vocês. Falta 3 minutos. Então, só lembrando, para quem chegou depois. Essa primeira live vai ficar publicada. A de amanhã eu não vou deixar publicada. Então, só vai pegar quem assistir ao vivo. Todos os dias eu vou publicar uma tarefa. Então, agora nós vamos fazer assim a tarefa. Isso tudo para a gente se dedicar aqui nesse tempo, tá bom? Também para mensagem mais longe. Então é por isso que eu estou te pedindo isso aí. Então já está publicado um post lá no meu Instagram. Você vai lá curtir e comentar. Nós estamos aqui em 70 pessoas. Se der 30 comentários só, metade, menos da metade. 30 comentários, eu vou liberar as tarefas. Ó, são 3 tarefas. Aqui está anotado. 3 tarefinhas. Aonde eu vou colocar essas tarefas? No nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então deu 30 comentários, eu libero a tarefa. As tarefas são os remédios que você precisa tomar para poder se libertar desse medo. Eu quero liberar eles. Eu sei que você vai conseguir lá. 30 comentários, estamos em 70. Se 30 parar lá e fazer um comentário, já deu. Então, se você ainda for mais bonzinho e fazer pela vida de 2, por que eu estou pedindo isso para você? Porque, meu querido, quando a gente comenta lá, aquela mensagem fica mais relevante no Instagram. Então mais pessoas vai ver essa mensagem. Você não constrói o futuro olhando para o passado, mas olhando para o céu. E isso vai, alguém que de repente não está aqui, amanhã vai estar. E vai também ter a oportunidade de ser desbloqueado, destravado. Eu posso contar com vocês ou não? Tá? Anota meu WhatsApp aí, 45 99951 4492, tá bom? Se você não souber, liga em qualquer gás da cidade, o pessoal sabe. Deve ter espalhado pela internet, todo mundo tem meu telefone. E é o meu telefone mesmo, não é ninguém que atende não. É por isso que eu não dou conta de responder tudo assim tão rápido. Mas tá lá, manda aí no Instagram também, tem como mandar mensagem. Manda pra mim que eu já te mando o link do grupo, você já entra lá. Quem tiver já, beleza, já tá lá. Tem 4 grupos, tá bom? 1, 2, 3, 4. Também se você de repente tá em 2 grupos, de repente você entrou em 2 grupos, sai de um e fica no outro. Fica em um só, porque eu sempre publico as mesmas coisas em todos os grupos. Vamos orar, pessoal? Então tá aqui. Amanhã então nós vamos... Essa live tá salva, tá tudo... E aí, 30 comentários eu publico a tarefa. Vamos agradecer a Deus que já está na nossa hora. 30 segundos. Pai, em nome de Jesus, eu consagro essa semana ao Senhor. Eu abençoo essas vidas agora. Senhor Deus, todo medo que, Senhor Deus, está sobre a mente deles. Senhor Deus, que venha a ser trazido à luz e que eles sejam desbloqueados, libertos, destravados e recebam a mentalidade do reino de Deus. Boa noite, meus queridos, e até amanhã às 9h59.